Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Irineu. A gente vai dar início agora a uma série de vídeos que tratam de dúvidas matemáticas, né? Uns conceitos que a gente trabalha nas aulas e que às vezes passam meio despercebidos e que geram algumas dúvidas, e a gente vai procurar esclarecer nessa série, que a gente vai dar início falando sobre os números primos, né? A gente vai responder a uma pergunta bastante comum em problemas, principalmente de análise combinatória, de probabilidade, quando a gente vai resolver algumas situações em que a gente trabalha com números primos e a pergunta é: o que é um número primo? É um conceito não tão difícil, mas às vezes as pessoas se confundem e a gente vai procurar esclarecer isso agora. Existem algumas definições comuns de número primo. Um número primo, ele é um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. É uma definição clássica. Outra definição aqui diz que o número primo é todo número que tem dois e somente dois divisores, ele próprio e a unidade. No caso aí, essas duas definições, obviamente, significam a mesma coisa. Então, a gente sabe que se um número ele tem apenas dois divisores, ele é um número primo. Exemplos, né? O número 5, ele é primo, pois só é divisível por 1 e por 5. Então, se ele só tem esses dois divisores, ele é um número primo. O 7 também, ele é um número primo, pois só é divisível por 1 e por 7. Então, esse é o conceito básico de número primo. É um número, ou qualquer número, que tenha apenas e tão somente dois divisores. Por exemplo, o número 6, ele não é um número primo, uma vez que ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, como ele tem mais de dois divisores, ele não é um número primo. O único número primo par é o 2, né? Cujos divisores são 1 e 2. Então, isso aqui é uma informação importante, né? O único número primo que é par é o 2. E, por sinal, ele é o primeiro número primo, né? As definições de números primos, elas são válidas para números inteiros positivos, certo? Então, a pergunta que às vezes surge: os números negativos são primos? Quando se definiu esse conceito de números primos, ou essa noção dos números primos, isso data de 2000 anos, lá na Grécia. Então, ainda não tinha a noção de números negativos. Então, os números primos, eles são definidos dentro do universo dos números positivos, né? Os números naturais. Então, se a gente aplicar aos negativos o conceito de número primo, a gente teria que fazer uma adaptação a esse conceito, né? Uma vez que o conceito, os dois conceitos que a gente trabalhou no início, eles não abrangem os números negativos. Então, para incluir os números negativos, a definição de números primos seria que número primo é todo número inteiro que possui exatamente 4 divisores. Então, se você expande o conceito dos números primos para os números negativos também, você deveria acrescentar esses dois, né, divisores a mais. Então, por exemplo, o menos 5 ele é primo, pois possui exatamente 4 divisores, né? Menos 5, menos 1, 1 e o 5. Do mesmo modo, a gente pode dizer que o 5 ele é primo, né? Continua sendo primo, porque ele teria também esses divisores, menos 5, menos 1, 1 e o 5. Então, para a gente acrescentar os números negativos, a gente precisaria apenas fazer essa observação, né, que a gente estaria acrescentando dois outros divisores, que seriam negativos, né? Então, a gente pode dizer que todo número primo positivo, ele tem a sua contraparte prima negativa, né? Então, você acresce esses dois divisores a mais, ok? Quantos números primos existem? É sabido já desde a época dos gregos, né? Euclides já demonstrou que existe uma quantidade infinita de números primos, né? Já foi demonstrado isso há mais de 2000 anos. Então, significa
que os números primos têm uma quantidade ilimitada. Só que, embora a gente saiba que são infinitos os números primos, nós não temos uma fórmula ainda encontrada que permita que a gente determine qualquer número primo, né? Os números primos ainda formam uma sequência que nós não temos conhecida a sua lei de formação, né? Como é que ela se desenvolve, ok? Então, a gente usa alguns métodos para determinar números primos e existem até algumas fórmulas que dão uma certa quantidade de números primos, mas nenhuma ela nos dá todos os números primos, ok? Um método bastante prático de a gente determinar os números primos é o conhecido crivo de Eratóstenes, né? Eratóstenes foi um matemático grego também que desenvolveu um método bastante simples de a gente determinar números primos, né? Vamos pegar, por exemplo, um galo cantando uma hora dessa. O crivo de Eratóstenes ele é um procedimento prático para encontrar números primos, desenvolvido pelo matemático grego Eratóstenes, né? Nasceu em Cirene, na Grécia, em 276 a.C. e faleceu na Alexandria em 169 a.C. Em que consiste esse crivo de Eratóstenes, né? Ele funciona da seguinte forma, né? Vamos pegar, por exemplo, uma tabela com os números naturais de 1 a 1000. Então, você começa assinalando o primeiro número primo da tabela, que no caso é o 2. Em seguida, você elimina todos os múltiplos de 2. Então, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente até o último, né, dentro dessa tabela. No caso, a gente passa para o próximo número na tabela, e que no caso, que não foi eliminado, seria o 3. Próximo passo, a gente vai eliminar todos os múltiplos de 3, né? Seriam 6 que já havia sido eliminado, o 9, o 12 já havia sido eliminado e assim sucessivamente. Quando a gente eliminar todos os múltiplos de 3, aí a gente passa para o próximo número, né, na tabela que não tenha sido eliminado. O 4 já foi eliminado, então a gente passa para o 5. Então, a gente pega e elimina todos os múltiplos de 5. Sim, no caso, 10 que já havia sido eliminado, 15 que já havia sido eliminado porque é múltiplo de 3, 18 que já tinha sido eliminado, o 20, né, que já havia sido eliminado, que é múltiplo de 2, o 25, que é um múltiplo de 5, e assim por diante. E esse procedimento a gente vai fazendo até que tenha eliminado todos os múltiplos, né? Aí o que é que acontece? Os números que não forem eliminados, os números que restarem por último nessa tabela, são os números primos dentro daquele intervalo. No caso de 1 a 1000, a gente tem aí 168 números primos, que são esses que aparecem nessa tabela aí, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Até o último número primo dentro desse intervalo de 1 a 1000, que é o 997. Então, à medida que vai crescendo, né, o tamanho do número primo, fica mais difícil a gente ir encontrando esses números, uma vez que a gente tem que ir, né, eliminando todos os divisores, ok? Então, esses números primos, eles são importantes porque eles têm muitas aplicações em vários ramos do conhecimento humano. Você tem aplicações na eletrônica, na arquitetura, na teoria musical, etc. Mas, hoje em dia, um dos principais usos dos números primos é na criptografia, né? Hoje em dia é muito importante que a gente tenha segurança, né, nas transações bancárias, meio de senhas. Quando você acessa um site, quando você navega na internet, por exemplo, você precisa que os seus dados, né, sejam confidenciais. Esses dados são criptografados, né, de uma forma que seja difícil que alguém a quem você não esteja endereçando essas informações, que essa pessoa ela consiga
né, traduzir aquilo que você está passando. Por isso, as suas informações são criptografadas. E essa criptografia, ela geralmente usa chaves de segurança baseadas em números primos gigantescos. Então, o uso dos números primos na segurança, ele é primordial. É uma das aplicações mais importantes, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre essas informações, né? Eu tenho aqui como referências essas páginas que eu usei como referência para fazer esse materialzinho básico. E você pode encontrar as informações mais detalhadas. Eu espero que vocês tenham apreciado essa pequena informação sobre os números primos e a gente vai voltar em próximos vídeos com mais dúvidas matemáticas. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão que você tenha, deixa aí nos comentários do vídeo, que a gente, nos próximos vídeos, vai estar procurando tirar essas dúvidas. Um grande abraço para vocês e obrigado por assistirem. Até o próximo.